Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Sabadão também é dia de estudar e se manter informado. Eu vou falar isso daqui infinitamente todo final de semana para vocês, tá bom? Então hoje vamos começar aqui os vídeos. Tirei amanhã para descansar. Vamos falar um pouquinho sobre Local Web, tá? Bastante coisa para falar sobre ela e depois vou passar para vocês uma análise um pouquinho mais macro do gráfico de LWSA3, nossa querida ação da Local Web, beleza? E claro, né? Se você tá aqui, faz aquele crescimento inorgânico e taca o dedo nesse like aí, se inscreve no canal se você for novo por aqui, tem vídeo todo dia, o tempo inteiro, e claro, me siga lá no Instagram e também entre no Telegram, link das matérias na descrição e compartilha esse vídeo aí com todo mundo, bora fazer igual a Local Web, crescer esse canal aqui inorganicamente com compartilhamentos, tá? Então a ação da Local Web, que sobe mais de 400% desde sua estreia na bolsa, cai 2,5% após o resultado, mas aqui eles trazem algumas opiniões de alguns analistas ali que seguem otimistas e eu acho que tem motivo para isso. Nós temos duas matérias aqui hoje, então senta o bumbum aí, pausa o vídeo, pega um café, volta e aí vamos falar sobre Local Web. Números foram considerados positivos pelos analistas de mercado, não que isso seja algo tão importante assim, né? É só um analista, ele não é o rei do dinheiro, tá? Então, com destaque para a alta da receita e base de clientes, tá? Essa matéria aqui, essa aqui principal, a gente vai dar uma resumida, tá? E eles falam ali sobre o registro de queda da LWSA13, o fechamento no 23,50, que salvo engano, deixa eu ver aqui, não foi o fechamento da sexta-feira, foi no 23, né? 22,92 é o aftermarket, tá? Mas daqui a pouco a gente volta pro gráfico, olha lá. Contudo, isso não quer dizer que os números não tenham agradado os investidores. Cabe ressaltar que, apesar da queda nesta sessão, os ativos acumulam ganhos de 16% no ano. Vamos já dar uma pausa e vamos dar uma olhada nesses 16% que eles estão falando. Então a gente vai pegar o último valor de dezembro ali, ó, então o fechamento no 20,12. E aí realmente nós temos uma valorização ali por volta de 15%, tá bom? Acho que eles não consideraram ali a queda da sexta-feira. Essa matéria aqui, deixa eu dar só uma conferida, dia 25 de março, exatamente. Não considerou a queda da sexta-feira, tá bom? Mas tudo bem, isso não é tão importante, afinal, aqui nesse vídeo nós vamos focar na parte mais macro, mais longo prazo da empresa, tá bom? Então entre as sessões de 23 de março até 22 de março de 2021, né? Eles estão comparando aqui 2020 e 2021, nós temos aqui uma alta de 875%. Mas isso aqui não importa, isso aqui já foi. É o que eu falei sobre isso no vídeo da Lupatec, vou deixar aqui no primeiro comentário, que a gente falou sobre Lupatec e MMX, essa tal dessa ganância. O que passou percentual não importa, o importante é o próximo percentual que virá. Tá? Então desde sua estreia na bolsa, blá, 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 eles falam sobre os 440%, etc e tal. Isso aqui não importa muito, tá? Então a Local Web reportou lucro líquido de 9 milhões no quarto trimestre. Aí eles falam sobre o balanço, algo muito importante. Mas o que importa mesmo dessa matéria são as falas do CEO e as posições dos analistas. Olha lá, no release de resultados, o CEO Fernando Cirne, ele destacou: o quarto trimestre de 2020 foi marcado novamente por um consistente resultado em todas as nossas linhas de negócio, com destaque para o importante crescimento na operação de e-commerce, que a gente viu lá no balanço, eles falaram isso daqui lá na parte de destaques também, e por um robusto movimento em M&A, que é Merger and Acquisitions, que é crescimento inorgânico, é tudo a mesma coisa. Nossa, Peter, por que tanta nomenclatura para algo diferente? Mercado, né? Mas enfim. A Local Web reportou resultados sólidos referentes ao quarto trimestre de 2020, em linha com as nossas estimativas que já eram fortes. O forte desempenho da receita líquida foi impulsionado pelo crescimento tanto no segmento de B Online, Service as a Service, né, que é o SaaS, quanto no e-commerce, com destaque para a aceleração de 237% de alta na base anual e com a adição de novas lojas no segmento de e-commerce, contribuindo para a maior participação do segmento na receita total. Aqui a galera da XP que está falando. Os analistas da XP, Daniela Eiger, Marco Nardini e Bernardo Gutmann, destacaram verem espaço para uma maior consolidação do mercado em um ambiente que a companhia está com uma posição de caixa saudável, que é muito importante, graças ao aumento de capital realizado em fevereiro. O follow-on, que a próxima matéria vai falar também. Além disso, apontam, a Local Web oferece um ecossistema digital completo aos clientes e está com uma agenda de fusões e aquisições aquecida.
Também é o próximo assunto. Fique aí que a gente vai chegar lá. Com isso, os analistas mantiveram a recomendação de compra para os ativos com preço-alvo de R$ 32,00, que é o que nos importa, para a apuração para o fim de 2021 para a Local Web. R$ 32,00, nós temos uma valorização a ser considerada bem interessante por acaso. Vamos diminuir aqui a escala do gráfico. E se a gente pegar o preço atual até ali a região dos R$ 32,00 mais ou menos, nós temos aí um pouquinho mais de 39% de ganho. Algo bem interessante, principalmente se você trabalha a posição, se você compra o ativo na baixa que deveria ser, né? Já o Safra tem uma opinião um pouquinho diferente, claro, cada um vai ter a sua opinião, o mercado é isso também, né? Cada um vai ter a sua visão. E além disso, a empresa segue acelerando as adições aqui que eles falam, e a recomendação do Safra para a Local Web é de compra com preço-alvo no 22,75. Não faz muito sentido, tá? Então é um preço-alvo bem menor do que a da XP, mas eles não falam qual que é o prazo desse preço-alvo. A XP ali, como você pôde notar, falou que é para o fim de 2021. Deixa eu abrir meu point of fix aqui, já que estamos fazendo um vídeo estudo aqui, né, para falar a verdade. Então foi para o fim de 2021. Aqui no Safra não tem essa informação, tá bom? Então não precisa ficar triste, e o foco é nos R$ 32,00, tá? Já a Levante Ideias de Investimentos avalia que o forte crescimento da base junto a uma melhor perspectiva de aumento das receitas por cliente deve ser mais relevante para as ações da companhia no longo prazo do que os números financeiros divulgados, tá? E aí a Levante aponta um monte de coisa e não passa nenhum preço-alvo. Então a gente pode descartar aqui a opinião da Levante. Agora a matéria mais interessante, antes da gente ir para o gráfico, depois de perder RD Station, Local Web diz ter 10 negócios em estágios avançados. Isso daqui, para quem queria saber da teleconferência da Local Web, tem tudo a ver, porque eles tiraram esse trecho dali, tá? Então, a companhia diz que vai acelerar sua estratégia de fusões e aquisições em 2021 e tem pelo menos 10 negociações avançadas. Desde o IPO no ano passado, a Local Web fez 9 aquisições que adicionaram 112 milhões de receita recorrente. Tá bom? Então a Local Web fez o follow-on, como eu acabei de falar, né? Uma matéria acaba trazendo algumas informações repetidas, com mais detalhes, né? Que captou ali 2,75 bi em fevereiro deste ano, sendo que 2,2 serão direcionados para aquisições. É uma grana, né? Uma parte do mercado dava como certo, que os recursos seriam usados para a compra da RD Station. Lembra disso? Se você procurar aí no canal, você vai achar que a Local Web perdeu essa negociação para a TOTVS, né? No final das contas, a TOTVS levou a melhor e comprou a startup RD Station por 1,86 bi. Durante a apresentação de seus resultados do quarto trimestre de 2020, na sexta-feira ontem, né, pós-balanço, os executivos não citaram nenhuma vez a RD Station. Nem os analistas que participavam da teleconferência fizeram perguntas sobre o assunto. E eu acho isso importante. Morreu, chega, já foi. Por que vai ficar falando de RD Station se já foi comprado pela TOTVS? Não faz sentido, né? Quem vive de passado é museu, tem que olhar para frente, tá? E aí é a boa parte aqui, ó, mas boa parte da teleconferência se concentrou na estratégia de aquisições da Local Web. A partir de agora é o certo, tá bom? Então, eu não sei nem porque que a matéria focou nisso aqui, o Neofeed, sei lá, acho que achei um tiro errado, mas tudo bem. A empresa está capitalizada e temos um pipeline estruturado para novas aquisições. De acordo com o CEO, a Local Web tem 10 negociações avançadas e 42 sob análise. Ou seja, tem bastante coisa esse ano vindo por aí. Não tenho dúvida que vamos vir fortes com a estratégia de M&A, afirmou o Rafael Chamas, CFO da Local Web, tá bom? Então, maravilha. Local Web é aquecida. A regra de empresas-alvo segue a mesma. Vocês sabem sobre isso daqui? Olha que importante. A Local Web busca ativos de receita recorrente, com produtos consolidados, com potencial de cross-sell e upsell e com sinergias com os outros ecossistemas da companhia. Tem que ser algo coerente, tá bom? Além disso, os fundadores das empresas compradas, né, em geral, ficam na própria empresa cuidando do negócio adquirido. Importantíssimo isso daqui. Parabéns à Local Web por trabalhar dessa maneira. Desde o IPO em fevereiro do ano passado, a Local Web fez 9 aquisições. E aí, aparentemente, esse ano a gente vai provavelmente ver o Local Web bater o recorde aí dessas aquisições. De acordo com o Cerny, não sei como é que ele gosta que fale, esses negócios adicionaram uma receita anual recorrente, ARR, né, de 112 milhões, um pouco mais da metade da ARR estimada da RD Station para 2021, que é de 206 milhões. É um crescimento inorgânico contratado de 22,9%
afirmou o Cirne. E essas empresas têm um crescimento orgânico muito forte, isso é importante também. Ou seja, eles compram uma empresa que já tem uma receita recorrente e um crescimento orgânico contínuo. Então a empresa crescendo, como agora faz parte do ecossistema Local Web, vai crescer a Local Web também. Eles mostraram isso em 2020 e estão mostrando isso ao longo de 2021 também. A empresa de logística Melhor Envio e a de pagamentos recorrente Vindi são as que têm os maiores ARR dentre as companhias compradas pela Local Web, de 40 milhões e 34 milhões respectivamente. Bastante valor aí. Em 2020, a Local Web teve um lucro ajustado de 41,6 milhões, alta de 47,7%. A receita líquida somou 488,2 milhões, etc e tal. Tá, então, falamos sobre a teleconferência, falamos sobre a estratégia de crescimento da Local Web para 2021, falamos sobre o preço-alvo aqui da XP, importantíssimo para o final de 2021, sempre interessante ter o prazo para o preço-alvo, geralmente não temos, né? Ou temos um preço-alvo ali semanal, né? Que daí é uma carteira semanal, ou temos um preço-alvo meio que sem data. Então agora nós temos um preço-alvo de R$ 32,00 com data e falamos sobre as estratégias de Local Web. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando a pessoa olha um gráfico de 15 minutos, ou até de 60 minutos inclusive, tá? Você tá com muito zoom aqui e você acha que o ativo está caindo infinitamente. E galera, é justamente o que eu ensino lá no curso, tá? Tem uma aula só disso, bem mastigadinho, que são tendências dentro de tendências. Olha lá, jogamos no diário e a perspectiva já muda, mas melhor que isso, inclusive eu vou tirar esses estudos aqui, daqui a pouco a gente volta com eles. Melhor que o diário, o semanal, tá? Lembrando que o gráfico, galera, análise gráfica, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo você será, tá bom? Mais assertividade, enfim, tá? Me enrolei aqui, mas foca no que eu tô falando. Então você vai ter mais precisão, mais previsibilidade. Tá bom? E aqui no gráfico semanal não tem como negar. Olha lá, nós estamos voltando para uma região de suporte. Ou seja, mesmo que Local Web venha bater aqui nessa região um pouquinho mais abaixo, nós ainda estamos numa tendência de alta. Olha lá, o ativo ele não deixou de ter fundos e topos ascendentes. Ele está só fazendo um repique um pouquinho mais agressivo. E o que explica esse repique um pouco mais agressivo? Macroeconomia, com certeza, né? E aí talvez a perda, né, para TOTS da RD Station, talvez uma fuga de capital, também por causa da macroeconomia, tá bom? E claro, o gráfico ele precifica tudo, ele desconta tudo. Então tudo que estica muito, uma hora corrige, então pode ser só uma correção. Lembrando que o gráfico semanal te dá 3 candles aqui de briga, né? Ele para nessa região, ele não está perdendo esse fundo. Isso aqui pode indicar uma virada no ativo para uma subida novamente. E no gráfico diário, vale a pena a gente falar também um pouquinho mais sobre o gráfico diário. Nós temos uma zona de acumulação. Não tem como negar que tudo isso daqui, no final das contas, acaba sendo uma grande zona de acumulação. E aqui nos últimos dias nós temos aqui um pouco de indecisão, talvez um falso rompimento para baixo aqui do último candle. Olha lá, ó, o falso rompimento aqui, tá vendo? E aí, de repente, esse ativo volta a subir com o preço-alvo de R$ 32,00. Tá bom? Então, sem novidades, não tem motivo para desespero. A empresa continua crescendo de uma maneira forte, sólida, com aquisições vindo aí, com caixa saudável e com preço-alvo saudável, inclusive na região aqui dos 15 minutos. A gente pode colocar de volta o estudo. O ativo rompeu o 23,31 e fez um repique aqui no próprio 23,31 como resistência 2 vezes. Pode ser que venha surpresa aí nas próximas semanas. Então não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado, mas claro, não se alavanque demais também. Nós temos preço-alvo de R$ 32,00 até o fim do ano, né? Não quer dizer que vai chegar lá, por isso que você não pode se alavancar demais no ativo. Deu para entender? Então falamos de Local Web e no gráfico semanal, mais do que qualquer outro, a gente tem um pouco de tranquilidade, tá bom? Temos algumas linhas de tendência aqui, já dá para deletar isso aqui faz tempo, inclusive, tá? Mas nós temos regiões muito sólidas no gráfico. Inclusive, ó, já estava até traçado, agora que eu lembrei, ó, olha lá, 20,86, 19,32, como regiões fortíssimas aqui de suporte, caso haja um rompimento do 22,21. Tá bom? Então não precisa ficar preocupado. Agora, o que você precisa fazer é deixar o like, se inscrever e compartilhar aí no canal. E claro, me seguir lá no Instagram, Amor ao Dinheiro Oficial, para não perder nada. Eu posto bastante coisa lá também. E entrar no Telegram para ter um contato direto aí com a galera do Amor ao Dinheiro e comigo, pessoalmente, tá bom? Tamo junto e eu vejo vocês nos próximos vídeos.